quero começar a nossa reflexão pensando em algumas questões. A primeira delas se refere ao lugar do Evangelho no processo de ensino-aprendizagem. Será que, enquanto educadores cristãos, nós não transferimos o Evangelho da centralidade da ação ministerial para a periferia? Será que não deixamos de usar o conteúdo, aquilo que Jesus nos ordenou que transmitíssemos, para centralizar a nossa ação ministerial, o processo de ensino-aprendizagem na institucionalidade, na mera confissão teológica destituída de praticidade? Ao refletir sobre esse tema, a prática apostólica do discipulado, a minha proposta para você é que a gente repense as nossas origens. Que a gente reflita sobre o que é ser discípulo e o que é discipular. E mais do que isso, que a gente também descubra quais são as dimensões relacionais que um processo de ensino-aprendizagem estabelecido pelo discipulado vão desenvolver na vida de todos aqueles que seguem uma prática apostólica de fazer discípulos. Mas antes de entrar nas respostas, eu queria dizer para você que, enquanto historiador e teólogo, eu gosto muito de analisar textos. Mas não somente os textos, eu gosto de me aprofundar nos contextos, nos cotextos também. Colocar um texto dentro de suas condições de produção nos ajuda a compreender melhor as motivações do autor. O que fez com que ele fabricasse o seu discurso, entende? As memórias que circundam ou emergem das palavras, da narrativa desse autor. O significado e o significante de cada uma delas. Eu acredito que somente esse tipo de olhar interdisciplinar é que nos proporciona uma abordagem mais abrangente de qualquer texto, de qualquer discurso, de qualquer narrativa. Isso significa dizer que frequentemente eu uso duas formas de leitura. Duas formas que me ajudam a compreender melhor um discurso. A primeira forma é analisando o fato em si, ou seja, o objeto desse relato, um momento específico no qual essa narrativa ela está se referindo. Se falássemos dos evangelhos, por exemplo, os evangelhos, pensando no fato em si, nos levariam para os anos 30 depois de Cristo, porque são relatos retrospectivos. Mas a outra forma de ler seria também desvendando o momento em que o discurso foi produzido. E isso nos levaria a uma outra temporalidade. Uma coisa é o fato em si, ou seja, os evangelistas narrando o que Jesus disse e o que Jesus fez. Esses relatos ocorreram nos anos 30. Outra coisa seria a gente pensar no momento histórico em que esses autores escrevem os seus relatos. Isso nos levaria para pelo menos 30 anos posteriores. Então, digamos que esses mesmos evangelhos, que enquanto relatos retrospectivos narram fatos dos anos 30, quando pensamos nas suas condições de produção, eles têm muito mais a ver com o final do século I DC do que com o início, que foi a época em que Jesus viveu. Então eu gosto de analisar dessas duas formas. Pensar no fato em si e pensar também no momento histórico em que alguém decidiu compilar, relatar, organizar esse fato. Transformou a oralidade, a experiência, em um texto escrito. Quando João escreveu o seu evangelho, ele decidiu também resgatar alguns discursos de Jesus. Não somente isso, ele resgatou o tempo,
o espaço, as condições de produção, os interlocutores, as motivações, a intencionalidade. Mas tudo isso era completamente diferente no momento em que João estava escrevendo. Uma coisa era o que Jesus queria dizer, outra seria o que João desejava produzir na sua comunidade quando ele resgata as palavras de Jesus em seus escritos. Eu espero que você tenha entendido essa proposta de leitura. Então eu acredito que nós precisamos dos dois olhares, se quisermos realmente compreender bem como um texto significa. Então não olhe para um evangelho somente pensando no fato em si. Olhe também pensando no momento em que o evangelista escreve. Isso nos leva a um outro contexto. Por que eu estou falando sobre isso? Por exemplo, temporalmente falando, todos os evangelhos pertencem ao período apostólico. Todos os evangelhos se tratam de discursos apostólicos, porque são discursos dos apóstolos. Eu estou me referindo aos evangelhos canônicos. Tradicionalmente, também, os primeiros textos dos pais da igreja, como os de Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e outros discursos, também seriam considerados assim, apostólicos. Tanto é que existe uma gama de documentos da patrística que nós chamamos de pais apostólicos. Logo, nós precisamos delimitar o recorte da nossa abordagem e definir o que seria para nós aqui uma prática apostólica de fazer discípulos. A que momento eu estaria me referindo ao usar esse tema? Eu estaria me referindo ao período dos apóstolos, século I? Estou me referindo ao período dos pais da igreja, finalzinho do século I e início do II? Ou seja, compreendendo que as condições de produção dos evangelhos canônicos se referem ao período de vida dos apóstolos, eu pretendo usar nessa aula aqui esses discursos como base para a reflexão sobre o discipulado. Então, quando eu uso o tema a prática apostólica do discipulado, eu estou situando historicamente essa prática na segunda metade do século I depois de Cristo, quando os evangelhos foram produzidos. Então vamos à pergunta fundamental. O que significa ser um discípulo? Para você, o que significa ser um discípulo? Tem algumas definições para você refletir. Primeiro, discípulo é aquele que aprende. Discípulo é aquele que aprende. E se discípulo é aquele que aprende, o discipulado se refere ao processo no qual esse discípulo, através de uma relação permanente e integral com o seu mestre, adquire conhecimento tanto teórico quanto prático e desenvolve a capacidade de aplicar esse conhecimento à vida e transmitir isso para outras pessoas, gerando novos discípulos e discipuladores. Discípulo é aquele que aprende. Então você pega a teoria, pega a prática, você transforma isso em algo aplicável à vida com o objetivo de gerar novos discípulos e discipuladores. Porque todo discípulo é um discipulador em potencial. Discípulo também é aquele que segue. E aí, se a gente for recorrer ao Dicionário Internacional de Teologia, ele vai dizer que a palavra discípulo, né, significa, ou discipular, significa o mesmo que seguir, acompanhar, entender. Significa o mesmo que ir a algum lugar com outra pessoa, ir atrás de alguém, perseguir. Num sentido metafórico, essa palavra era aplicada quando seguia o sentido, entendia, concordava, adaptava ou seguia a opinião de outra pessoa.
seguir, acompanhar, entender. No judaísmo pós-exílico, essa palavra era usada para descrever o relacionamento entre o aluno da Torá e o seu professor. O aluno que escolhe subordinar-se a um rabino, que segue esse rabino em todo lugar, por onde ele for, aprendendo dele e, sobretudo, servindo a ele. O objetivo de toda a aprendizagem desse aluno no judaísmo pós-exílico é o conhecimento da Torá. E a palavra Torá, você sabe o que significa? A palavra Torá significa ensino para a vida. Ou seja, o aluno anda com o seu mestre para cima e para baixo, serve a ele, observa, aprende tudo, com o intuito de colocar esse aprendizado na vida, com o intuito de adquirir uma capacidade de praticar esse ensinamento em toda e qualquer situação. E sem essa prática, não haveria uma verdadeira piedade. Seguir, acompanhar, entender. E foi nesse contexto que Jesus escolheu e inseriu os seus discípulos, no contexto judaico. Na ideia de você ter que acompanhar, de entender, de colocar em prática esse ensino, colocar na vida. Veja como ele termina o Sermão do Monte. Em Mateus 7,24 nós encontramos assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída sobre a rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Perceba, o ensinamento de Jesus, a prática do discipulado em Jesus, é uma prática que visa exatamente você transformar o ensinamento teórico prático em algo fundamental, em algo animado, digamos assim, em algo que se movimenta, que tem a ver com o cotidiano. E assim, se você associa prática com teoria, você está construindo uma casa sobre a rocha que vai conseguir sobreviver às tempestades que a vida nos impõe. E aí cabe a gente pensar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas em nossas comunidades, elas, quando a vida realmente se agita, quando a vida os açoita, essas pessoas elas simplesmente abandonam o barco. Será que isso não tem um pouco a ver com o fato de que nossas pregações, nossos estudos, nossas palestras são fundamentalmente teóricas e destituídas da vida, da praticidade? Foi esse mesmo modelo que os apóstolos também adotaram posteriormente para seus seguidores. O modelo de Jesus. Tiago diz assim, Tiago 1,22: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. A metáfora que Tiago utiliza é muito interessante. Primeiro porque quando a gente pensa num espelho, a imagem que vem à nossa mente é o nosso espelho. É o espelho do século XXI, digamos assim. Né? Que você vê a sua imagem, embora invertida, você vê ela nitidamente. Dificilmente você vai esquecer essa imagem, não é verdade? Mas perceba o que Tiago está fazendo. Ele está falando sobre uma época que o espelho não era nítido. As pessoas que olhavam no espelho viam apenas um borrão, uma imagem imperfeita. Ele está dizendo o seguinte: quem não põe essa mensagem em prática é como uma pessoa que olhou no espelho,
viu que é imperfeita, deformada, mas logo esquece disso. E se você esquece que é imperfeito, se você esquece que está deformado, não há conserto, não há mudança, não há transformação. Entende? Ou seja, a prática do Evangelho, não somente a teoria, mas a prática, nos faz lembrar exatamente de quem nós somos e de quem nós devemos ser. Em 2 Timóteo 2,2 nós encontramos a seguinte fala. Paulo dizendo a Timóteo: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Esse texto faz parte das orientações, das recomendações práticas do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. E uma das recomendações é: pega os ensinamentos que você ouviu e entrega ao cuidado de homens que sejam capazes de ensinar a outros. Entende? Então, para os apóstolos, a nova Torá, ou o novo ensino para a vida, era o evangelho ensinado por Jesus. O evangelho ensinado por Jesus era uma memória que deveria ser perpetuada através da reflexão, por isso eles escrevem, e através da praticidade, a inserção desses escritos no cotidiano. Qual seria então a essência do discipulado? Bom, no Novo Testamento, nem sempre seguir inclui o ato de tornar-se discípulo. Esse é um fato. Geralmente, quando aplicada às multidões, essa mesma palavra para seguidor, para discípulo, né, ela tinha um sentido neutro, que era muito diferente quando essa palavra era aplicada a indivíduos, como foi o caso de Mateus. Então, apesar da prática do discipulado em Jesus ter como contexto o método rabínico que eu falei, né, nos judaísmos pós-exílicos, diferentemente deles, Jesus não esperava por seguidores voluntários. Ele diz lá em João 15,16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, diferentemente da prática oriental, diferentemente da cultura de Jesus, no qual discípulos escolhiam os seus mestres e iam atrás deles, Jesus é quem seleciona e escolhe os seus discípulos e dá uma objetividade para essa eleição, para esse chamado. Muito bem. É interessante também pensar que em Jesus, geralmente, esse chamado se trata de um imperativo que exige uma decisão do indivíduo. Em Lucas 9:23, diz assim: depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Então é um imperativo. Jesus chama, mas esse chamado não tem a ver com pedido, tem a ver com uma ordem. Seja meu discípulo. Ou, como ele diz aos apóstolos depois, façam discípulos. Imperativo. Um imperativo que exige uma decisão pessoal. João 12:25. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser
me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Uma decisão pessoal. Uma grande comissão, como está lá em Mateus 28, versículo 18. Façam discípulos. Ensinem. Façam seguidores. Batizem os seguidores. Então os discípulos, eles foram enviados aos mesmos homens que Jesus. Em Mateus 15, 24, Jesus diz: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Em Mateus 10, 5, ele diz: Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades samaritanas. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ou seja, tanto Jesus quanto os discípulos foram enviados para as mesmas pessoas perdidas, com a mesma mensagem. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Mateus 4:17. Em Mateus 10:7, Jesus diz aos discípulos: vão e anunciem isto, o reino do céu está perto. Eles foram enviados para fazerem as mesmas obras poderosas que Jesus. Em Marcos 3,14 diz: então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Esses discípulos e discipuladores participarão da mesma glória. Jesus diz isso lá em Mateus 19, 28. Em Lucas 22, 30. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então perceba, a essência do discipulado em Jesus tem a ver com o fato dele escolher os discípulos. E essa escolha, esse chamado, ser um chamado imperativo, que exige uma decisão pessoal, que está fundamentado numa grande comissão dada a gente que foi enviada aos mesmos homens perdidos que Jesus foi, com a mesma mensagem de arrependimento e conversão, para fazer as mesmas obras poderosas que Jesus fez e participar da mesma glória. Mas aí nós temos um grande desvio. Um grande desvio. Se a gente for pensar na razão do chamado de Jesus ao discipulado, como está lá em João 15,16, quando ele diz: eu os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Se a gente for pensar em João 15,5, quando Jesus diz: quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. A gente vê o quão distante nós estamos. O quanto nós nos contentamos com pouco. Ele não diz fruto, ele diz muito fruto. Quando Jesus saiu de Nazaré para expandir o reino de Deus entre os homens, ele não tinha a menor ideia que os seus futuros seguidores substituiriam a convivência e o discipulado por uma série de regras, sistemas doutrinários, às vezes complexos, ou reuniões semanais que muitas vezes são destituídas de relacionamentos interpessoais. Quando Jesus saiu de Nazaré, ele saiu para procurar gente. Ele gostava de estar com as pessoas, conversar, festejar, ensinar, interceder, se alegrar, sofrer com elas.
Jesus foi ao encontro de João Batista. O primeiro milagre dele foi um casamento. Jesus costumava se hospedar e visitar seus amigos. E ele tinha certeza de que a forma mais eficiente de aprendizado estava diretamente relacionada à convivência mútua. As pesquisas dizem que retemos somente 10% daquilo que apenas ouvimos. 65% do que observamos e aplicamos. Isso significa que geralmente erramos quando limitamos nosso aprendizado a 1 hora de sermão. Não há prática. Então, as pessoas estão retendo somente 10% daquilo que estão apenas ouvindo. O púlpito não é suficiente nesse processo de ensino-aprendizagem. A palavra de Deus, ela ocupa um lugar central no culto, mas a exposição dessa palavra não é, pensando no processo de ensino-aprendizagem, o método mais importante do culto. Ser discípulo é muito mais que isso. Ser discípulo é muito mais que frequentar a escola dominical, pequenos grupos ou células. Ser discípulo é mais que participar dos cultos, pertencer a sociedades internas e ouvir sermões. Ser discípulo significa estar disposto a caminhar com Jesus e diariamente compartilhar a vida com o próximo, isso dentro e fora da igreja. O problema é que, com o passar dos anos, desaprendemos esse significado. Esquecemos o que é discipular, nos escondemos no mero ativismo eclesiástico. E a nossa tarefa, enquanto comunidade chamada pelo Mestre, é observar como a caminhada com Jesus pode ser transformadora. E isso se a gente reconhecer que ainda é aprendiz, independentemente do tempo que a gente frequenta a nossa comunidade eclesiástica. A atitude dos primeiros discípulos do século I colocou muitas pessoas em contato direto com Jesus. Os discípulos não demonstraram apenas interesse em serem seguidores, mas também em compartilhar suas vidas com o Mestre e principalmente com o próximo. Só que lembre-se, como acontece conosco, os resultados desse encontro com Jesus foram superficiais. Não geraram muita mudança. Não teve uma transformação imediata. Aliás, se a gente for sincero, a gente vai reconhecer que está longe de apresentar uma mudança imediata através dos nossos encontros com Jesus. Porque nós somos resistentes, somos senhores da vida, controladores do percurso. Às vezes também somos soberbos, egoístas, egocêntricos, hedonistas, materialistas, consumistas e até impiedosos, como todos os outros seres humanos. Mas ainda assim Jesus nos chama para caminhar diariamente com Ele. Eu costumo dizer o seguinte: o primeiro encontro com Jesus pode até ser confrontador, mas transformadora mesmo será a caminhada com Ele. Discipulado é ajustamento para longo prazo. Uma longa caminhada na mesma direção. Uma estrada cheia de idas e vindas, incertezas, graça, amor, companheirismo e também misericórdia. Você precisa acreditar em uma vida de cruz, na necessidade que você tem de diariamente se deparar com as palavras de Jesus registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Não é fácil entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado sozinho. Aliás, essa nunca foi a proposta de Jesus.
Nós precisamos uns dos outros. Como diz o sábio em Provérbios, em Eclesiastes 4, é melhor haver dois do que um. Porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. A prática do discipulado nos ajuda a reorientar nossa atitude diária a partir do que é central. Central é o Evangelho. E ela nos conduz gradativamente a uma vida centrada em Cristo. Uma vida centrada em Cristo. Os apóstolos acompanhavam pessoalmente o desenvolvimento de cada discípulo em 4 áreas relacionais. Mas a gente vai falar sobre essas áreas daqui a pouquinho, tá bom? O que eu queria deixar para você era uma definição de discipulado. Queria que você refletisse sobre a essência do discipulado em Jesus. Pensasse que o discipulado dentro desse processo de ensino-aprendizagem exige uma decisão pessoal, desencadeada por um imperativo de Jesus ao escolher você como discípulo. Você é um discipulador em potencial. Os apóstolos compreenderam isso e tentaram reproduzir a prática de ensino-aprendizagem do próprio Jesus. E nós não podemos nos distanciar dela. Deus te abençoe e a gente se vê em breve na continuidade aí falando sobre as 4 dimensões do discipulado.